o que é o catecismo. Isso soa um pouco estranho para nós, né, pentecostais, evangélicos, essa palavra. Tá ali, ó, o que é o catecismo? A palavra em si, o que significa? Se a palavra catecismo não lhe parece comum, não estranho, ela não é tão usada hoje como foi no passado. Contudo, não é uma palavra complicada. Rastreando sua origem, veremos que surge da palavra grega katekel, que significa simplesmente ensino ou instrução, especialmente o de instrutor falando face a face com alunos. Catecismo também é também uma palavra encontrada na Bíblia, embora não apareça em nossas traduções em português, nem em forma substantiva. Catecismo, nem em forma substantiva, nem como verbo, catequizar. Contudo, a palavra original em grego é encontrada. Por exemplo, se abre a Bíblia em Lucas capítulo 1, verso 4. Lucas capítulo 1, verso 4. A gente tem que ver aí se a gente consegue baixar uma Bíblia para o norte. Isso ajuda a facilitar bastante, especialmente quando a gente entrar no catecismo propriamente dito. Lucas 1, 4. Deixou para ler. Para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Para que conheçam, para que seja instruído outras questões. Esse ali é o verbo catequizar, é instruir. Lucas está escrevendo a Teófilo, né? Onde o evangelista explica que escreveu a Teófilo uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Então, é uma palavra bíblica, embora no passado usou-se bastante, desde a igreja primitiva, a igreja antiga, a igreja medieval, se usava bastante isso, especialmente se você for ler os escritores antigos e também os pais da igreja, ou os escritores da Idade Média, enfim, e como vai nascer a igreja evangélica só depois de 1517, com a reforma. Então vocês têm que ter a ideia que havia a igreja católica romana até esse período, só existia a igreja católica. Então parece que esse termo era da igreja católica romana, mas era da igreja cristã, enfim, não existia outra igreja. Então esse termo é usado e ele aparece nas escrituras. É de se presumir então que Teófilo tenha aprendido sobre a salvação em Jesus Cristo ouvindo a pregação ou algum tipo de instrução oral. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, fornece uma exposição escrita sobre quem é e o que fez Jesus Cristo. Outros versos bíblicos usam o verbo catequizar, incluindo Atos capítulo 18, versículo 24 e 25. Vamos ver lá, Atos 18, 24 e 25. O que é um catecismo? Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Instruído, falava e ensinava. Ele catequizava, é literalmente isso. No original grego é isso, ele estava catequizando, ele estava instruindo, ele estava ensinando. Outro texto aí, a gente encerra essa explicação e base bíblica aí do termo catecismo, Gálatas 6,6.
palavra, reparte de todos os seus bens com aquele que o instrui. É instruído na palavra. O verbo aí também é catequel, instrução, onde nós temos então, se tira o catecismo. Embora não temos em português, nós temos então aqui no original bíblico. Pode passar para o próximo, a gente vê o fundamento. Ainda acerca do que é o catecismo. O catecismo, então, é uma ferramenta de ensino especialmente projetada para instrução oral. Um catecismo, então, é uma ferramenta de ensino especialmente projetada para instrução oral. Isso também explica porque o catecismo de Heidelberg foi montado, bem como os outros catecismos, no formato de perguntas e respostas. Então são perguntas e respostas elaboradas a fim de instruir a igreja, e especialmente aqui o nosso catecismo de Heidelberg. Ele foi criado e foi elaborado a fim de instruir os adolescentes e jovens de Heidelberg, da Alemanha. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre o Frederico, né, que é um dos principais ali que vai pedir que se forneça para o seu condado, para a sua cidade, que ele é, digamos assim, o legislador, a formação do catecismo para instruir os jovens e os adolescentes de Heidelberg. Ele vai instruir para que se faça então o catecismo, e o catecismo ele é feito nessa base aí de perguntas e respostas, e especialmente o catecismo de Heidelberg, ele tem um quesito a mais. Ele é de todos os catecismos. Nós temos o catecismo de Westminster, nós temos o catecismo da Igreja Batista, da Confissão Batista, enfim. O ano que vem a Igreja Assembleia de Deus está lançando uma confissão de fé também. Então são instrumentos que visam instruir a igreja acerca das principais doutrinas. E especialmente o catecismo de Heidelberg, ele tem um quesito a mais, que eu estava falando para vocês, ele é diferente, porque ele é um catecismo muito pessoal. As perguntas exigem um compromisso individual. Tanto é que a primeira pergunta, aí só para vocês notarem, é: qual é o seu único consolo na vida e na morte? Qual é o seu consolo? O seu. Há um quesito de responsabilidade pessoal. Não apenas informa acerca das vontades e das verdades de Deus de uma forma genérica, de uma forma geral, de uma forma solta. Esse catecismo, ele exige uma resposta daquele que está sendo instruído. Nisso ele é diferenciado de todos os outros catecismos. Ele instrui, mas também já exige uma resposta, exige um comprometimento. As perguntas vão estar sempre nesse tom: qual é o seu único propósito? Olha a segunda pergunta, diz: o que é que você precisa? Então tem esse quesito de pessoalidade, de individualidade, porque às vezes a gente tem uma problemática de dar teologia, de dar instrução, de dar conhecimento bíblico sem envolver a pessoa. Isso no Evangelho bíblico e verdadeiro, isso não existe. A verdade de Deus existe para transformar nossas vidas. A verdade de Deus não vem para informar o nosso intelecto apenas, não vem apenas para o conhecimento bíblico, como diz o Charles Spurgeon, não vem para satisfazer a nossa curiosidade, mas vem para transformar as nossas vidas. E eu acho legal o catecismo de Heidelberg, porque tem esse quesito, essa personalidade. Ele vai instruir, mas vai exigir também compromisso individual, responsabilidade individual para com as verdades que nós estamos sendo instruídos. Pode passar. Ao lermos, ou ao ler o catecismo, né, de Heidelberg,
É como se você estivesse numa sala de aula com um professor fazendo perguntas e os alunos respondendo. Além disso, as respostas... Muito obrigado. Além disso, as respostas do catecismo são realmente bem curtas e cuidadosamente estruturadas. Algumas, até mesmo possuem um tom ou um ritmo poético. Tudo isso ajuda a memorizar o catecismo e a torná-lo uma ferramenta útil para instruir as pessoas nas verdades básicas da salvação em Jesus Cristo. O Catecismo de Heidelberg existe 129 perguntas e respostas no Catecismo. São 129 perguntas e respostas. Essas perguntas e respostas do Catecismo estão divididas em 52 sessões chamadas Dia do Senhor, porque é a forma que os antigos chamavam o domingo, o dia do Senhor. A igreja primitiva, se você for ver, ela se reunia no primeiro dia da semana. Então, isso não tem nada de teologicamente o dia do Senhor é o domingo, não tem base para isso, mas se convencionou na história da igreja. Isso se perdeu nos últimos tempos pela maioria das denominações, salvo algumas igrejas batistas reformadas e algumas igrejas presbiterianas. A igreja presbiteriana hoje, o dia do Senhor era domingo. Outros sim, que mais? Então, essas 52 sessões são chamadas Dias do Senhor. Você vai ver aí no catecismo a abreviação DS, Dia do Senhor, domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição. Estrutura básica do catecismo. Dá uma noção para vocês. Como é que está dividido o catecismo de Heidelberg? Após o primeiro e introdutório Dia do Senhor, sobre o tema central do conforto, o Catecismo de Heidelberg divide-se em 3 partes principais. Quais são essas 3 partes principais que o Catecismo vai estar dividido? Ali na tela ali. Depois da introdução, a introdução nós vamos dar hoje, né? A primeira e a segunda pergunta, que é a introdutória basilar, que fala sobre o consolo da vida. O Catecismo divide-se ali DS 2 e 4, né, os dias do Senhor, ou os domingos, o segundo ao quarto, eles vão tratar sobre as verdades acerca dos nossos pecados e misérias. Então o catecismo vai instruir, vai falar sobre a pecaminosidade humana, sobre a miséria humana, sobre a depravação humana, nesses encontros, de número 2 a 4. No domingo, no dia do Senhor, no 5º domingo ao 31º domingo, o catecismo vai abordar verdades bíblicas acerca da nossa salvação do pecado. Nossa salvação do pecado. Como o Deus triuno, o triúnico Deus fez para nos redimir das nossas misérias, dos nossos pecados, dos nossos fracassos. Do 32º ao 52º e último domingo, o catecismo vai trabalhar verdades concernentes nossa gratidão a Deus pela salvação. Então serão verdades em que nós estaremos trabalhando de uma vez que eu fui salvo, como é que eu desenvolvo, como é que eu vivo agora na perspectiva da salvação. E ele vai abordar a gratidão a Deus como estilo de vida, uma maneira de vida daqueles que foram perdoados por Jesus de Nazaré, e muitas verdades nesses encontros. Nos dias do Senhor,
do dia 8 aí, né, ao dia 22, nós temos na segunda parte do catecismo, né, porque do 8 ao 22 ainda está dentro da segunda divisão do catecismo, né, nossa salvação dos pecados. Nos dias do Senhor, de número 8 a 22, na segunda parte do catecismo, contém uma extensa explanação do credo apostólico, um dos credos ecumênicos mais amplamente usados. Então, do 8 ao 22, nós vamos estudar de uma forma exaustiva o credo dos apóstolos. Na terceira parte, do 34 ao 44, nós temos uma explanação dos 10 mandamentos e da oração do Pai Nosso. É importantíssimo, preste bem atenção, que é importantíssimo que o catecismo, que ensina as verdades basilares para a igreja, tenha incluído aqui, e quem tanto é os seus autores do catecismo é o Zacarias Ursinos e o Gaspar Olevianos, são dois alemãos é para matar, né? Alemãos, que são os criadores do catecismo. Foi maravilhoso a ideia de eles incluírem em verdades basilares e fundamentais o credo apostólico, os 10 mandamentos e a oração do Pai Nosso. Por quê? Segundo Frank Ferreira, e eu também acredito nisso, ele vai dizer que é importante que a igreja estude os 10 mandamentos, estude o credo apostólico e a oração do Pai Nosso. Por quê? Ele vai dizer, o Frank Ferreira vai dizer assim, que nos 10 mandamentos nós temos uma ética perfeita, uma ética correta nos 10 mandamentos. No credo apostólico nós temos uma doutrina correta, uma doutrina basilar, fundamental. E na oração do Pai Nosso nós temos uma espiritualidade sadia. Então é importante que a gente estude essas verdades principais. Eu quero que você leve, vocês vão levar para casa o catecismo, não vocês estudem, não largue lá, só uma vez por mês pegue. Estude isso, estude, releia, isso aqui é fundamental. Se você quer crer corretamente, quer desenvolver uma moralidade correta, uma ética correta, e quer ter uma espiritualidade sadia, nós temos que voltar para os 10 mandamentos, para o credo apostólico e para a oração que Jesus nos ensinou a orar. Como nós devemos nos relacionar com Deus, como nosso Pai. E a oração que nós, a cada um de nós possamos aprender mais do Senhor e que essa aprendizagem possa produzir vida para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a estrutura básica, está dividido nessas três sessões aí: nossos pecados e misérias, nossa salvação e pecados, nossa gratidão a Deus por tal salvação. Próximo. Uma palavra importante que nós falamos aqui. Sobre o catecismo, antes de nós estudarmos propriamente o catecismo, outra palavra importante que nós temos aqui é algo que está ali no telão. O catecismo não é um substituto às escrituras. Ele deve nos conduzir ao aprofundamento na palavra de Deus, não a descartá-la. Eis porque abaixo de cada dia do Senhor você verá listas de referências bíblicas, frequentemente chamada de textos provas. Então, o catecismo não substitui as escrituras sagradas. É uma ferramenta para ensinar, é uma ferramenta que está a serviço das escrituras sagradas. Isso é bom a gente ter ideia, porque às vezes tem gente que vai ler as escrituras através da lente de algum catecismo ou de alguma coisa assim. O catecismo existe por causa das escrituras e não ao contrário. Você não pode ficar ali achando que aquele ali, isso aqui é apenas um meio pelo qual nós, agraciados por Deus, que Deus nos deu inteligência, desenvolvemos meios para decorar, aprender as verdades fundamentais das escrituras. Tá bom, gente? Então tá, catecismo na mão, todo mundo aí. Vamos então entrar no catecismo propriamente dito. Catecismo de Heidelberg. Catecismo de Heidelberg
o segundo dos padrões doutrinários da Igreja Reformada, o segundo, porque o primeiro é o Westminster, esse é o principal. O Catecismo de Heidelberg, o segundo dos padrões doutrinários da Igreja Reformada, foi escrito em Heidelberg a pedido do eleitor Frederico III, governador entre 1559 e 1576 da mais influente província alemã, o Palatinado. Esse piedoso príncipe cristão comissionou Zacarias Ursinos, tinha na época 28 anos de idade, era professor de teologia da Universidade de Heidelberg, e também comissionou Gaspar Olevianus, tinha 26 anos de idade, era pregador da corte de Frederico, para que esses dois então preparassem o catecismo para instruir tanto os jovens e também para guiar pastores e mestres. Quando eu olho uma coisa dessa, eu fico indignado comigo. Cara, com 26 anos, outro com 28, fez isso. Elaborou isso. Então, os caras lendo grego, lendo hebraico, lendo a Bíblia, e os crentes da nossa época ainda brigando para acordar 9 horas para estar na igreja. Uma briga, uma luta. Imagina se você tivesse que fazer isso. Como diz o Clóvis Martins, né? Nós só temos que ler, agora tá pronto. O cara tirou do nada o negócio, né? Do nada não, porque tem as escrituras, mas a elaboração é. Nós vamos ver que as respostas estão meticulosamente organizadas. Aí eu fico vendo, com 26 anos, faz um tratado desse, abrange as verdades acerca da depravação, da graça, do estilo de vida. Eu não vou pedir que você faça isso, mas tem gente que ainda não conseguiu nem decorar os 10 mandamentos. Eu sou de Jesus, morrerei por ti. Eu morrerei, sempre morrerei. Isso aqui me confronta. Eu não sei você, gente. Isso aqui me confronta. Esse tipo de coisa me choca. Eu nem sei onde eu estava com 26 anos. Eu estava fazendo com 26 anos. Pois bem, vamos mais lá. Na preparação do catecismo, Frederico contou com o conselho e a cooperação de todo o corpo docente de teologia. O catecismo de Heidelberg foi adotado pelo Sínodo de Heidelberg, publicado na Alemanha, com um prefácio de Frederico III, datado em 19, primeira vez que ele então vai a prela e publicado, em 19 de janeiro de 1563. Uma segunda e terceira edição alemã, com alguns pequenos acréscimos, além de uma tradução latina, foram publicadas em Heidelberg neste mesmo ano. Logo cedo, o catecismo foi dividido em 52 semanas para que cada uma delas pudesse ser explicada às igrejas a cada domingo do ano. Então, o ano tem 52 domingos, então cada dia do Senhor era lido uma porção do catecismo, era extraído então essas verdades no dia do Senhor. O catecismo de Heidelberg tornou-se ampla e favoravelmente conhecido nos Países Baixos quase imediatamente após sair das prensas, principalmente pelos esforços de Pedro d'Atenos, que traduziu para o holandês e o acrescentou à sua versão do Saltério de Genebra, publicado em 1566. No mesmo ano, Pedro Gabriel deu um exemplo explicando a sua congregação em Amsterdã nos sermões das tardes de domingo. Os sínodos nacionais do século XVI o adotou como uma das formas de unidade, requerendo dos seus oficiais eclesiásticos que o subscrevessem e que os seus ministros o explicassem às igrejas. Essas exigências foram fortemente enfatizadas pelo grande Sínodo de Dort em 1618 a 1619. O
O Catecismo de Heidelberg tem sido traduzido em muitas línguas e é o mais influente e o mais geralmente aceito dos diversos catecismos dos dias da Reforma. Achei interessante aqui que os sínodos nacionais, os concílios da igreja, das cidades, eles se reuniram e exigiram que os pastores ensinassem o sínodo, ensinassem o catecismo nas suas igrejas, ensinassem e pregassem sobre ele. Era obrigação dos ministros não apenas saber, mas instruir, porque dentro do catecismo, que são as verdades principais e basilar da igreja, os pastores tinham a obrigação de ensinar. E isso aqui é bom. Eu acho que foi Voltamos Evangelho que eu vi, que fez um artigo sobre a importância do catecismo. Daí eles botaram o catecismo, você falava catecismo grande, botaram uma coluna do lado de cá e uma coluna do lado de lá. Daí escrito heresia do lado de fora. O catecismo, ele é uma ferramenta que impede, quando a liderança da igreja, os presbíteros estão reunidos, tem uma confissão de fé, tem um catecismo, uma forma de crer, impede ensinos errôneos de se infiltrarem, ajuda a proteger a sã doutrina, o ensinamento no seio da igreja. Penso que o fato de as igrejas evangélicas ter abandonado suas confissões, seus credos, eles foram alvejados por doutrinas estranhas por causa disso. Foi se abrindo demais, cada qual vinha trazendo suas pregações, não tinha mais um norte, não tinha mais uma linha doutrinária a seguir. Hoje nós temos pessoas que pregam sobre cura interior, sobre regressão, sobre tanta coisa. Se a liderança da igreja assumisse, e como vamos assumir o ano que vem, parece uma confissão de fé, isso vai nos ajudar. Oramos a Deus que a confissão seja boa. Pois bem, meus irmãos, pergunta número 1. Pergunta número 1 do Catecismo, primeiro domingo, dia do Senhor comum. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Pode passar. Pergunta número 1. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Resposta: que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para Ele de agora em diante. Não sei se vocês viram ali, né? Essa resposta está cheia de númerozinhos, né? Entre elas, número 1, 2, 3, 4, 5. Agora nós vamos rapidamente folhear as Escrituras Sagradas e vermos um pouco dessa resposta, dessa primeira pergunta: qual é o seu único consolo na vida e na morte? Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Onde é que está ancorado, onde é que está sustentado o teu consolo? A resposta apresenta Deus como a nossa torre. O meu consolo está em Deus. A igreja brasileira, a igreja atual, mais do que nunca precisa voltar a essas verdades básicas, especialmente porque a igreja procura entretenimento hoje em dia.
A gente está fazendo o almoço, mas não esqueçam, gente, o almoço é desdobramento do que está acontecendo aqui. A gente não é um clubinho social. A pessoa, vou vir lá perto do almoço só. Não, gente, o almoço existe por causa da verdade de Deus. Essa é a questão. É um desdobramento. As coisas são secundárias. O que é mais basilar, fundamental, é o nosso consolo e o nosso conforto em Deus. E as pessoas procuram consolo, conforto em tantas coisas fúteis, risadas efêmeras, piadas efêmeras, bebidas, escorreria louca. A igreja brasileira precisa voltar a compreender que o nosso consolo está em Deus e que Deus é suficiente, como disse o Ednei Monte. A nossa alegria e suficiência está no Senhor, nosso Criador. Aleluia. Vamos agora examinar pormenormente essa resposta. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? A resposta é extensa, a resposta é grande, mas vamos ver aqui rapidamente alguns aspectos. O primeiro é que não pertenço a mim mesmo. 1 Coríntios 6,19. Vamos lá, todo mundo com Bíblia na mão, somos rápidos. Que não pertenço a mim mesmo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Verso 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Fomos comprados por preço. Eu não pertenço a mim mesmo. Nós somos templos do Espírito Santo. Não me mandam mais, não me governam mais. Eu tenho um novo Senhor. Ontem estava dando aula na General Neto, na matriz, eu sou professor de básico de teologia. Estávamos falando sobre os ofícios de Jesus. Jesus como o profeta, como sacerdote, como rei. Jesus não vai salvar ninguém cuja vida ele não é o Senhor. Ele não vai salvar ninguém que ele não governe, que ele não seja o dono. Qual é o seu único consolo? Que não pertence a mim mesmo. Eu não sou mais de mim mesmo. Que mais? Mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Romanos 14, 7 ao 9. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo, para ser o centro tanto dos mortos como dos vivos. Quer morremos, quer vivemos, somos do Senhor. Nós não nos pertencemos mais. Tem um texto, daqui a pouquinho vai chegar lá, nós estamos fazendo uma série de atos, né? O Gabriel hoje vai dar continuidade, conversando em Saulo. Mas o próximo capítulo é o capítulo 10, em que Deus vem a Pedro com um lençol cheio de aves e répteis imundos, segundo a lei judaica, e ele ouve uma voz dizendo, ele está em jejum, está com fome. O Senhor diz para Pedro, pega e come. E tem uma frase que é as mais incoerentes do Novo Testamento. Pedro diz assim, de modo nenhum, Senhor. Jesus está dizendo, pega e come. E Pedro está dizendo, de modo nenhum, Senhor. Quem é que manda, afinal? Quem é o Senhor? Acho linda aquela expressão quando que tu usaste, Gabriel, domingo passado. A primeira frase que Paulo fala depois que ele tem encontro com Cristo: quem é tu, Senhor? O que eu tenho que fazer? Senhor. Isso é uma ideia maravilhosa. Que quem vive nessa verdade, um consolo maravilhoso, de modo nenhum, Senhor. Mais do que nunca, devemos
A gente vai fazer uma vez por mês esses encontros, mas a minha vontade é que fosse todo domingo. Sei que todo mundo tem uma vida corrida, agitada, mas um dia a gente, quem sabe, chega nesse nível aí. Mas do que nunca a gente tem que sentar, refletir, ponderar. Eu não me pertenço a mim mesmo. Eu amo a frase do Agostinho de Hipona quando ele diz assim: se você crê só do que você gosta do Evangelho, não é no Evangelho que você crê, mas é em você mesmo. Eu não me pertenço mais. Não sou mais dono de mim mesmo. Eu tenho um Senhor. Ser cristão, ser discípulo de Jesus não é apenas ser membro de igreja. Ser discípulo de Jesus não é apenas ter o nome no hall de membros, mas é viver nessa perspectiva. Eu não vivo mais para mim. Eu não faço mais a minha vontade. Eu tenho que consultar a vontade de Deus. Eu tenho que orar. Eu tenho que me preocupar com a vontade do Senhor. Ele morreu por mim. Ele pagou um alto preço pela minha vida e eu não me pertenço mais. O que mais diz a resposta? Ele pagou completamente todos os pecados com o seu sangue precioso. 1 Coríntios 13, 23, Tito 2, 14. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Tito 2, 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso. Que mais? Diz assim: e libertou-me de todo o domínio do diabo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 João 1, 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Capítulo 2, verso 2 de 1 João. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Isso. Uau! Isso aqui é violento, gente. Eu não me pertenço porque Jesus me comprou com o seu precioso sangue. Vamos, aqui comigo, ó. Gente, é muito sério isso, gente. Isso aqui é muito sério. A gente compreende que Cristo, pelo seu precioso sangue, pela sua oferta vicária substitutiva na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados. E eu agora não me pertenço, pertenço a Ele. Tem uns textos, capítulo 10. Preste atenção aqui, isso aqui é muito sério. Olha aqui para mim. 10. Me foge o versículo de Hebreus 10, que diz que as pessoas, quando param de viver para a glória de Deus, elas estão de novo crucificando a Cristo, estão pisando o sangue de Jesus, estão fazendo o sangue de Jesus ignomia. Deus guarde a nossa igreja de viver uma vida mundana, pagã, viver uma vida dúbia, viver uma vida incoerente com a profissão de fé. Quando você está na igreja e vive dentro da igreja como membro, mas a sua vida você não entregou, não se rendeu a Cristo. Terrível. O escritor aos Hebreus diz que
quem vive de tal maneira está crucificando a Cristo de novo. Isso é gravíssimo. Não há mais jeito, não há mais volta, não há mais retorno. O Espírito de Deus comunica através das verdades que nós estamos estudando aqui a seriedade disso. Somos comprados pelo sangue puro de Jesus de Nazaré. Nós não nos pertencemos mais, agora eu vivo para a glória dele. Quando se você professa esse sangue, você professa a fé em Cristo, na sua obra expiatória, mas você vive contrário disso, você está crucificando Cristo de novo. O que mais vai ser possível para você? Vamos viver em arrependimento, em conversão, em mudança de vida, e cada vez mais vivendo como disse Martim Lutero, como se Cristo morresse ontem, ressuscitasse hoje e voltará amanhã. Qual o seu único consolo na vida e na morte? Eu pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida como na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele me salvou, Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do pecado, do diabo. Ele me libertou. Deixa eu falar uma coisa aqui no meio, abre parênteses. Vigie, vigie o pecado, vigie, seja vigilante. Não tolere o pecado na sua vida, seja ele em atitude, seja ele em pensamento, seja em motivação. Não aceite, não ceda ao pecado. Eu e você não temos força para vencer o pecado, mas ele é um fiel Salvador. A força, a suficiência dele. Por mais que a sua natureza seja fraca, não ceda ao desânimo. Não tem jeito, nunca vou mudar. Não ceda a isso. Não brinque com o pecado, não tolere o pecado na sua vida. Viva conforme o chamamento da sua santa vocação. Pouco importa se o Beltrano não quer, se o Ciclano não quer. Não ceda, você viva a sua vida conforme o chamamento de Deus. Ele nos chamou para ver uma vida santa, liberta do pecado, domínio da escravidão do pecado, da escravidão do diabo. Isso é consolador. E o que às vezes me entristece, nós conversávamos sobre evangelismo, eu e Dilena um pouco atrás. O pessoal acha que evangelismo hoje é um evento. Evangelismo é a igreja sendo o que ela tem que ser. Na General Neto onde eu trabalho, prego o evangelho. As pessoas que estão passando com seus cachorros na rua, eles são segurança, que estão comunicando o evangelho na rua, em qualquer lugar, tem que comunicar o evangelho. E que é desesperador, preste bem atenção, e aqui eu vou concluir essa parte e vou mais adiante. O que eu acho desesperador é quando a gente vai conversar com as pessoas, elas estão desesperadamente escravizadas e querendo sair da vida desgraçada do pecado que elas vivem, dos seus vícios. Conheço amigos que amam sua esposa, mas são escravizados. Eu tenho que trair, eu queria ser um pai melhor, eu sou um esposo fiel, eu não consigo parar, são escravizados. Eu queria ser que nem tu, eu queria estar na igreja, eu queria ser uma pessoa decente, não consegue. O que acho absurdo é que às vezes no seio da igreja, enquanto tem pessoas do lado de lá querendo, dariam tudo para ver uma vida transformada, a igreja freteando com o mundo. Pessoas ficam relativizando as escrituras sagradas. Será que é tão importante assim? Relativizam o culto, relativizam a oração, relativizam a trindade, relativizam a verdade do evangelho. Será que é suficiente? Será que basta? Lembro que numa quarta-feira eu preguei aqui sobre lembrai-vos da mulher de Ló. Foi meu coração. Curte o seu coração. Anda nessa verdade consoladora. Eu não vivo mais para mim mesmo. Eu vivo uma vida por aquele que morreu por mim, me libertou do império das trevas, me transportou para o reino do Filho do seu amor. Ei, meus irmãos, não adianta ficar professando que você saiu do império, do domínio das trevas, mas vive como se lá estivesse. Fraco. Todo mundo está fazendo piada na faculdade, você não precisa fazer. Especialmente se vai afrontar a santidade de Deus e a glória de Deus. Gente fraca, gente que não pode ver
o sexo oposto, não pode ver alguma coisa e tem que clicar, tem que ver, tem que assistir. No nome de Jesus, pela graça de Deus, viva na força e na energia do Espírito de Deus. Você foi transportado, olha que lindo isso, transportado, é literalmente arrancado do império das trevas. Você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Nós habitamos agora nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é consolador. Pode soar pequeno para alguém, mas para mim isso é consolador. Isso dá sentido, isso dá esperança, isso é glorioso. E os transportados para o reino do Filho do seu amor, estamos assentados em Cristo Jesus. E mais a resposta, qual o seu único consolo na vida e na morte? Ele também me guarda de tal maneira que sem a vontade do Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Olha o que diz aí, João 6, 39 e 40. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Capítulo 10, versículo 27 e 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. 30? E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me as deu, e é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. 2 Tessalonicenses 3:3. Para que ninguém se comova por essas tribulações, que vós mesmos sabeis, que para isso fomos ordenados. 1 Pedro 1:5. Alguém depois procura Mateus 10, 29 e 31. 1 Pedro 1:5. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada nos últimos tempos. Mateus 10, 29 ao 31. Não se vende dois passarinhos por um centímetro, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Aleluia. Aleluia. Qual o seu único consolo na vida e na morte? Que sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Isso que é lindo. Isso é consolador. Isso é consolador. Todas as coisas cooperam para a minha salvação. Quer sejam elas boas, quer sejam elas más. Deus faz todas as coisas contribuir. Isso é consolador. Se é a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio do cabelo cai da minha cabeça. Nada. Ter a consciência que eu sou filho de um Deus soberano, de um Deus que é Deus. Deus que é o Deus de Deus maiúsculo, de D maiúsculo. Deus é Deus com D maiúsculo, gente. Ele não está brincando, ele é Deus de verdade. Ele é o Senhor, Ele controla todas as coisas. Ele cuida de mim nas coisas mais detalhadas, nas menores coisas. Ele está cuidando e tudo para o meu bem. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Isso é maravilhoso. Que coisa maravilhosa saber que Deus cuida da gente.
escritor aos Hebreus, no capítulo 1, verso 13, diz que Jesus é a expressão exata do ser Deus. E Ele está sustentando todas as coisas com a palavra do seu poder. Às vezes os crentes estão ali quase arrancando os cabelos da cabeça, desesperados, cheios de preocupação, cheios de ansiedade. O que vai ser do amanhã? O que vai ser no céu? Vai se matando. Calma, filho. Lembra do que está escrito, acho que em Isaías 41, né? Porque tu está assim, dizendo, lamentando, ó bichinho de Jacó, vermezinho de Jacó. Deus é tudo. Ele conta o universo a Paulo. O Senhor de tudo. Interessante que Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo, Ele está nos cuidando das nossas necessidades físicas, cuidando das necessidades espirituais, cuidando das necessidades eternas. Acho lindo esse texto de João dessa. As ovelhas vêm a mim. As ovelhas que meu pai mandou, elas vão vir a mim. Aquelas que vinham a mim de maneira alguma, eu lancei fora. E ninguém as arrebata das minhas mãos. Você é consolador. Eu não sei como é que isso bate em ti. Eu sei como é que bate em mim. O diabo não pode me tirar da presença de Deus. O mundo não pode me tirar da presença de Deus. Nada, ninguém arrebata os salvos da mão de Jesus. Ele não está brincando de ser Salvador. Ele é um Salvador. Sua salvação é uma salvação eficaz. Que é maravilhoso ser consolador. Ô, Leão, posso ler aquele texto que tu falou de Isaías? Pode. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Aleluia. Cheio de preocupação, cheio de angústia, cheio de arcuras. O mundo pode estar sim, porque o mundo não tem uma experiência com Deus, Criador dos céus e da terra, e que nos redimiu em Cristo Jesus. Mas nós temos o consolo. Nós temos o consolo, tanto na vida quanto na morte. Enquanto o mundo está desesperado, sem saber o que vai acontecer após a morte, o crente tem uma resposta, porque a morte para nós não é apenas o fim da vida, o fim do pecado, a condenação final do pecado, mas para nós também é um portal dimensional que nos coloca eternamente na presença de Deus, Cristo Jesus, nosso Salvador. Esse consolador. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Aleluia. Eu não sei como é que pode ser cristão se não compreender isso. E se é cristão, eu não sei como é que não consegue viver descansado compreendendo isso, compreendendo essas verdades maravilhosas. Deus está nos cuidando. Deus cuida de tudo. Por isso, pelo seu Espírito, Ele também me assegura a vida eterna. Abra a Bíblia aí. Romanos 8,15. Romanos 8,16. 1 Coríntios 1, 21, 22. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Por isso, pelo seu Espírito, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para Ele, agora e em diante. O Espírito de Deus passa a habitar na gente. É o Espírito Santo que coloca dentro do cristão, dentro da igreja, uma nova disposição. Diz que o Espírito que nós recebemos, ele clama, Abba, Pai. Papai. É o Espírito que gera no coração humano a disposição de filhos. É o Espírito Santo que gera no crente novas vontades, novos desejos, novos querer, novos pensamentos.
É o Espírito Santo, e isso é consolador. Isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui é glorioso. É o Espírito de Deus que comunica a vida em nós. Não poderia ser diferente, como nós vamos ver a partir da semana aqui, do próximo encontro. Vamos estar destituídos da glória de Deus, estar morto em delito e pecado. Não podia por si mesmo, por sua qualidade, por sua força, por seu esmero, voltar-se para Deus. Mas o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, tem que vir e visitar o homem na sua miséria, na sua morte espiritual, na sua alienação, e reconciliar de novo o homem consigo, e dar ao homem vida. Como diz Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Não tem como ter vida cristã sem o Espírito Santo. Não tem como existir igreja sem o Espírito Santo, porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito. É o Espírito Santo que junta e reúne a igreja. Por isso que Paulo vai dizer que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo, é o Espírito que une a igreja, que forma a igreja, que produz unidade na igreja. É o Espírito de Deus que convence e anuncia a Cristo Jesus. Não tem como viver a vida cristã na força da carne, na energia da carne. Temos que nos humilhar, temos que buscar, temos que invocar o Espírito Santo. Temos que clamar. Jesus disse: vocês são maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste vos dará o Espírito Santo, aquele que lhe pedir. Quer viver uma vida cristã abundante, quer viver uma vida de santidade, de perfeição na presença de Deus, só é possível o Espírito Santo. Você tem que clamar, você tem que buscar o Senhor. Deus, me dá mais do teu Espírito. Eu preciso do teu Espírito. Eu preciso que o teu Espírito testifique a mim que eu sou filho de Deus, que eu tenho uma nova vida agora. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Efésios 1, 13 e 14, aqui a gente encerra esse aspecto do Espírito. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. Quando nós cremos em Cristo, Deus Pai, Deus Filho, envia ao nosso coração o Espírito Santo. Nós somos marcados e selados no Espírito Santo. Nós temos agora um coração disposto, um coração pronto para viver para Ele. É o Espírito que nos dá um coração aberto, um coração disposto para Deus, de tal maneira que se você está com o coração empedernido, endurecido, isso é falta do Espírito. Isso é falta da vida de Deus em você. Porque só tem um jeito de viver a vida de Deus, é na força dEle, na capacidade dEle, na energia dEle. É o Espírito Santo que faz o nosso coração, deixa o nosso coração dispostos e pronto, para que nós possamos viver para Ele, para todo sempre. Às vezes eu vejo, conversando com os pais, que os seus filhos não tomam uma posição firme com o Evangelho, com Cristo, com as Escrituras Sagradas. Eu vejo às vezes eles desesperados e preocupados, como se eles pudessem fazer alguma coisa. Você só prega e confia, meu irmão. Isso não é obra de pai e de mãe, salvo do Espírito Santo. Pai e mãe não pode ser negligente. Muitos problemas são por negligências. Mas não é essa a questão. Às vezes eu vejo o pessoal querendo mais que espancar filho, mais que se autoflagelam, porque não consegue comunicar. Você não consegue abrir o coração. Quem abre o coração humano para o Evangelho e para Cristo é o Espírito Santo. Quem faz o nosso coração amar a Deus, amar a oração, amar a Bíblia, amar o estudo. Podemos falar do Evangelho, comunicar o Evangelho, mas é o Espírito que faz. Se o Espírito não abrir o coração do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, da tua tia, do teu filho, nada vai ser capaz. O que nós devemos fazer é clamar a Deus, orar,
os milagres de Deus. Salvação é um milagre. Eu não posso produzir. Jonas capítulo 2, verso 9. A salvação vem do Senhor. Cale-se diante de Deus toda a boca. Todo mundo é culpado, ninguém consegue. É uma ação divina. O novo nascimento, a regeneração é um milagre sobrenatural realizado pela pessoa bendita do Espírito Santo. Ninguém consegue manipular, ninguém consegue realizar, ninguém consegue criar, ninguém consegue fazer. Isso a gente não estuda num colégio secular. Você pode até mesmo para um seminário. Se o Espírito não converter o seu coração, você vai continuar empedernido na sua vida pecaminosa, mundana e inimiga de Deus. Se o Espírito não converter, não regenerar o nosso coração. Por isso nós temos que diariamente clamarmos ao Espírito de Deus, para que nos dê vida, que nos dê direção, que nos dê orientação, que nos guarde, que nos assegure, que nos mantenha. Bendito é o nome do Senhor. E o que é mais lindo em Deus é que Ele tem mais vontade de nos abençoar do que nós mesmos. Está mais disposto. Quando você já vem em oração, já está, isso é a resposta do desejo e do capricho divino. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Vocês viram que essa resposta era bem elaborada, foi bem pensada. Que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para Ele, agora e em diante. Segunda pergunta do Catecismo. O que é que você precisa saber para viver e morrer nessa consolação? O que é necessário para que você possa? O que é necessário? O que você precisa saber para viver e morrer nessa consolação? Primeiro, eu quero falar para vocês que nossa próxima série de estudos, em quarta-feira, será a doutrina do pecado, será a hamartiologia. Nós vamos falar sobre isso. Lembrei aqui que uma das respostas para a gente ser consolado, ter essa alegria em Deus que nós vemos aqui. O que você precisa saber para viver e morrer nessa consolação? Primeiro, como são grandes os meus pecados e misérias. Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria. Terceiro, de que modo devo ser grato a Deus por tal libertação. Vamos responder isso. Vamos fundamentar essa resposta. Como são grandes os meus pecados e miséria. Romanos 3:9 e o verso 10. Pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já desde demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem 1 João 1:10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Cara, perdão pelo cara. A gente mora na igreja jovem, então temos hábito de estar falando cara, pra lá e pra cá. Gente, o tchê é universal. Tchê. Isso aqui é violento.
Preste bem atenção. Às vezes me preocupa a forma que a igreja evangeliza as pessoas do mundo. Diz: você é importante, você tem valor, Jesus te ama. Isso soa pequeno para as pessoas. As pessoas não estão nem aí para isso. Ninguém está nem aí para o amor de Deus, para a pessoa de Jesus, se ela não souber o real estado dela. A vida eterna, a salvação que Jesus oferece só vai trazer sentido se os pecadores se aperceberem da sua real necessidade, da sua real situação. A graça só vai se tornar graça para mim se eu compreender as verdades. Primeiro, como são grandes os meus pecados e misérias. Quando eu entendo que não há um justo sequer, que eu estou separado da glória de Deus, destituído da glória de Deus, estou morto em delito do pecado, eu sou chamado filho da ira, estou indo para o inferno. 1 João 1,10. Ele que diz que não peca, é mentiroso. Todo mundo é pecador. Para que eu receba o consolo do amor e da graça de Deus, eu tenho que entender, eu tenho que compreender a minha real situação. Sou filho da ira, a Bíblia diz. Sou alvo da ira, da justiça de Deus. Gente, quando a gente diz que a carne é inimiga contra Deus, gente, a gente tem a noção que sempre o homem é inimigo de Deus, sim ou não? É. A gente acha que nossos pecados é uma ofensa a Deus, mas não é só essa a verdade. Deus se ira contra o pecado e contra o pecador. Deus está constantemente irado. É horrível ter Deus como inimigo, né? Quando você não está em Cristo, você tem Deus como inimigo. Você precisa se acertar, porque de repente, hoje ou amanhã, ou daqui a alguns anos, você vai se encontrar com Deus. E se Deus ainda estiver irado contigo, a pior coisa, na pregação de Jonas Edwards, é pecadores na mão de um Deus irado. Hoje parece que as pessoas não querem essa doutrina da depravação do homem. Parece que os homens não querem saber disso. As pessoas querem uma pregação de autoajuda, querem coisas boas. As coisas boas virão, todavia, pela pregação da verdade, da exposição da verdade. A verdade é que nós estamos em misérias, em depravação total, e precisamos de ajuda. Louvado seja Deus, Ele enviou essa ajuda, Ele enviou esse socorro. Ninguém vai ser consolado na sua empáfia, no seu orgulho, achando que eu posso, eu oro, eu sou bom, eu sou capaz. Se não entender que você está desesperadamente, você é desesperadamente mal, inclusive depois de ser regenerado, inclusive depois de receber o selo do Espírito, você ainda continua pecador. Você não ama a Deus como deveria, você não ama a sua mulher como deveria, você não ama a igreja como deveria. Mas é a obediência de Jesus que é atribuída a você. Bendito seja o nome de Jesus. Para que eu receba o consolo de Deus, eu tenho que compreender a minha miséria, meu estado pecaminoso. Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e misérias? João 17,3. João 17,3. Atos 4,12. Atos 10,43. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vontade de Deus é, a vida eterna é essa: que conheçam a Ti e a Jesus Cristo a quem Tu enviastes. Esse conhecer aqui, gente, não é um assentimento, não é entender intelectualmente, logicamente. Aqui é um conhecimento experimental, em que Jesus vem a mim pessoalmente, individualmente, na revelação do Evangelho, e Ele é o meu Salvador individual. Eu creio na Sua pessoa, na Sua obra, na Sua pregação. Eu creio, Ele é meu Salvador. Conheçam a Ti e a Jesus a quem Tu enviaste. Do poder do pecado, do domínio do pecado, é um relacionamento pessoal com Jesus. Atos 4,12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Atos 10,43. A este dão testemunho todos os profetas, que
todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Isso que é lindo, gente. Todos aqueles que nele creem receberão o perdão. Que lindo, que palavra doce a palavra perdão. Que palavra maravilhosa, perdão. Perdão é possível. Perdão é possível através da obra eficária de Jesus. Ainda que os seus pecados sejam grandíssimos, sejam muitos, sejam, no texto bíblico, na linguagem bíblica, sejam vermelhos como a escarlata, Deus nos torna alvos, brancos como a alva. Perdão de Deus está na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Perdão é mais forte que a miséria, que o fracasso humano. Graça de Deus, o amor de Deus, mais forte que o pecado, que o diabo, que o inferno todo. Aleluia. Isso é consolador, isso é glorioso. Essa dívida paga a pessoa bendita de Jesus. E terceiro, de que modo devo ser grato a Deus por uma tal libertação? Mateus 5,19, Romanos 6,13, Efésios 5,8 ao 10, Mateus 5,16, que embaixo comigo. Assim também, a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Romanos 6,13. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Sei que esses dois textos já estão para nós. Esses dois textos. Glorificai a Deus com as vossas obras, para que os homens vos vejam e glorifiquem o vosso Pai Celestial. Não apresentei mais os vossos corpos como instrumento ao pecado. Temos que ver agora, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu tenho que viver agora no poder da salvação de Cristo. Eu tenho que viver agora em boas obras, em boas ações, em boas atitudes. Esse primeiro dia é um dia de introdução de todo o catecismo, se você for ver. Todo o catecismo ele vai estar baseado nessas questões. No consolo de Deus, compreendendo as nossas misérias, compreendendo a forma que Deus nos resgatou e como eu vivo agora depois desse resgate. Próximo encontro até o final, tudo que será dito será um zoom, será uma ampliação dessa realidade que nós estamos tratando aqui, especialmente nessa primeira pergunta. De que modo, o que você precisa saber para viver e morrer nesta consolação? Todo o catecismo de Heidelberg vai ser um zoom, uma ampliação dessa resposta. Primeiro, são grandes os meus pecados e misérias. Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria. Terceiro, de que modo devo ser grato a Deus por essa libertação. O catecismo de Heidelberg daqui em diante vai ser um zoom, vai ser um aprofundamento em todas essas verdades que nós tratamos hoje aqui, rapidamente, de forma pontual. Que Deus abençoe a nossa vida e o nosso domingo hoje. Eu quero que você feche os olhos. Pedir que o Gabriel tenha uma palavra de ação, se quer fazer uma consideração final, e já estaremos encerrado esse primeiro encontro, estando liberado e vamos esperar o almoço.